Oi gente bonita, como é que vocês estão? Como puderam ver pelo título deste vídeo, vem aí o baby número 2 para a nossa família. Finalmente eu já vos posso contar, partilhar com vocês essa aventura que tem sido lidar com essa segunda gestação. Eu não contei muito porque, claro, não estava preparada para vos contar, e também porque tem a ver um bocadinho com aquela situação de querer um bocadinho de privacidade para poder gerir a situação. E basicamente este vídeo de hoje é para finalmente vos contar aquilo que tem se passado comigo, aquilo que eu tenho estado a vivenciar, porque os últimos vídeos eu tenho meio que escondido essa informação para vocês, mas não foi por mal. Eu creio que vocês viram que eu dei um bocadinho uma pausa, digamos assim, em termos de gravação constante. E agora espero eu voltar a retornar como antes. E pronto, no vídeo de hoje basicamente é para vos falar desta situação, como eu descobri a minha gravidez e como tem sido gerir isso tudo, sendo que eu ainda tenho uma bebê pequenina e neste mesmo ano, neste ano que nós estamos agora presentes, eu vou ganhar mais um ou mais uma. Então, se você quer saber, assim, basicamente o resumo, porque não dá para vos contar tudo desses últimos meses, mas eu vou fazer um resumo de como foi os meus trimestres. Sim, porque eu já estou no meu segundo trimestre, já passei mais de metade da gestação, então fica ali deste lado comigo que eu vou vos contar tudo. Vou começar pelas perguntas mais óbvias, que se calhar são aquelas que vocês provavelmente devem estar com a pulga atrás da orelha para tentar saber, que é: como descobriste a gravidez? Foi planeada ou não foi planeada? Como foi a reação? Não sei o quê, não sei o quê. Então eu vou procurar resumir, claro, não dando informações de pessoas que eu não quero aqui expor, mas em relação à minha vida, assim, de que eu puder vos contar, talvez sem colocar em causa a vida de ninguém, eu vou vos contar. Bem, primeiro eu vou vos situar em relação àquilo que eu penso sobre a maternidade. Antes de eu ter a minha primeira filha, eu sempre tive em mente não ser mãe de apenas de uma criança. Eu sempre tive como objetivo, não é, pelo menos 2. E pronto, esta gestação veio mais ou menos para completar, não é, aquilo que eu tinha em mente. Mas eu vou deixar essa informação para vos dizer mais à frente. Para vos dizer o quê? Que não foi planeado, mas isso não significa que não seja desejado. Então já metam isso na vossa cabeça. Não foi planeado, mas foi desejado. E como é que eu descobri esta gestação? Eu não sei como é que vocês lidam com a religião, ou como é que é a vossa situação com a religião. Este é um assunto muito delicado para mim, que eu nunca expus assim tanto aqui nas minhas redes sociais para vocês, mas ultimamente eu tenho procurado me aproximar mais das coisas religiosas referente a Deus. Não sei em relação a vocês, mas é o que tem acontecido comigo. Então, nessa aproximação, nessa conversão, tem acontecido muitas coisas, e uma delas é eu poder ter, assim, ouvir a voz do Espírito Santo me guiando ou me dando informações sobre coisas. É meio complicado entrar neste assunto, porque quem nunca passou nunca vai entender. Mas basicamente eu, em relação a anos atrás,
tenho tido uma maior relação com a religião, com Deus, não é? Que me tem aberto os olhos para muitas coisas em relação à minha vida. E sim, o que me fez descobrir essa gestação, não é? Foi um sonho. Primeiramente, num sonho eu ouvi uma voz inconfundível que não me deixou dúvidas de que eu estava grávida. Basicamente era uma voz dizendo: você está grávida, no sonho. E quando eu acordei, essa voz ainda ficou na minha cabeça por dias durante essa fase até eu descobrir. Mas só que eu não queria acreditar porque, pronto, eu estava numa fase de começar agora com o YouTube, uma fase de colocar projeto em prática. Eu tinha acabado de desmamar a Raíssa, eu estava procurando um emprego e eu estava me sentindo pronta para recomeçar. Por isso é que eu estava achando que talvez não fosse isso. Mas era uma voz que não saía da minha cabeça e eu não esquecia. Mas segui a minha vida. Às vezes vinha a voz na minha cabeça me lembrando, às vezes também não. Mas comecei a sentir alguns sintomas. Por aí, por volta da segunda semana, da primeira, segunda semana, após o embrião ter se instalado, acho que é assim que se diz, eu comecei a sentir, os seios muito doloridos e muita vontade de fazer xixi. E era algo que não acontecia quando eu estava normal. Eu conseguia, mesmo estando apertado, eu conseguia segurar, mas segurar por muito tempo. Mas naquela fase eu não estava conseguindo segurar, então foi uma coisa assim que já começou a trazer basicamente evidências daquele sonho que eu tive. E depois também, por volta da segunda, terceira semana, era uma montanha russa de emoções. Mas pensem numa montanha russa de emoções. Eu, ora estava muito feliz, ora estava muito triste, ora me enervava com facilidade, ora eu estava totalmente calma. É uma coisa assim, bem só de gravidez mesmo. Nós mulheres já temos essas emoções quando estamos perto de chegar ao período menstrual, mas quando é a gravidez parece que aumenta ainda mais, o dobro ou o triplo dessas emoções, disso tudo que a gente sente. E depois também o que eu comecei a sentir era constipação intestinal. Do nada eu demorava mais de 2 dias para ir à casa de banho. E à medida que o tempo passava, eu sentia a barriga inchada. É um inchado diferente, só quem já passou por isso vai poder entender. Talvez você que, por exemplo, já se sentiu inchado por comer alguma coisa e nunca teve grávida, talvez eu possa comparar a isso mais ou menos, mas a minha barriga estava a começar a ficar inchada. Eu sentia dores pelo meu corpo e uma falta de força para poder levantar da cama. Assim, eu conseguiria acordar e ficar o dia todo na cama num estado melancólico, de indisposição, sem problema nenhum. Também tive episódios de dores de cabeça. Teve um que foi muito, muito, muito forte mesmo, que eu tive que descansar, tive que deitar, ficar só deitada, quieta, não fazer nada, porque era uma dor de cabeça mesmo muito forte. Do nada, muito cansaço. Coisas, por exemplo, fazer uma cama, coisa que eu, por exemplo, em 5 minutos consigo fazer, era como se eu tivesse a levantar uma pedra de não sei quantos quilos, quando eu fosse, por exemplo, enfiar o cobertor debaixo do colchão. Basicamente, inicialmente foram esses sintomas, mas o que realmente prevaleceu mais por longos dias foi a montanha russa de emoções. Mas
pensem numa montanha-russa de emoções. Eu até gravei vídeos para vocês naquela altura, mas só que eu escondia para não poder falar. E se vocês repararem nesse vídeo, a minha cara, a forma que eu estava a gravar, era uma coisa de tipo, eu só estou aqui mesmo a gravar porque precisa ser feito. Porque, pronto, yeah, eu não estava com disposição para nada, nada mesmo. Fazia as coisas que tinha para fazer em relação à minha filha, não sei o quê, mas era com aquele feeling de tipo, estou exausta, estou cansada. Yeah, mais ou menos isso. Sim, o que prevaleceu mais foi essa montanha-russa. E foi esse também um dos motivos que me fez, sabe, se for para gravar desse jeito, eu prefiro não gravar, prefiro dar um tempo mesmo, até as coisas voltarem no eixo. Não que voltaram totalmente, ainda tenho esses episódios de montanha-russa de emoções. Ora, eu sinto vontade de gravar e já no dia seguinte a minha cabeça fica, como é que eu vou explicar isso para vocês? Começa a vir já um monte de pensamentos que me sobrecarrega e eu volto novamente a dizer, sabe, espera, porque não tá no melhor momento. Mas só que quanto mais eu adiava, mais aquilo ficava na minha cabeça. Eu preciso contar para vocês, eu preciso contar para vocês se eu quiser seguir em diante com esse canal, porque não vai dar para esconder o resto da minha vida durante muito tempo, porque a barriga aparece. E mesmo se eu gravasse um vídeo, pronto, do jeito que vocês não pudessem perceber muito, se a barriga já está grande, vocês vão perceber-se. E é por aí. Falando em termos de reação, eu vou falar em relação aqui, a minha casa e só. Este canal é meu, que mostra a realidade da minha família, que eu vivo com ele agora. Portanto, não tem de que eu ter que falar da reação de outras pessoas. Mas no geral, eu vou vos dizer, foi das outras pessoas, não foi algo assim de tipo como a primeira de surpresa. É como dizem, a surpresa do segundo filho é diferente da primeira. Por mais que você saiba que você vai estar grávida e vai gerar uma outra pessoa, mas tipo, não é aquela surpresa do tipo, uau, é a minha primeira vez. Você já teve, você já sabe mais ou menos o que esperar e não sei o que das contas. Mas falando da reação aqui da casa, a minha reação, bem, como eu já vos disse, estava nos planos ter sim um segundo filho, mas não no momento presente em que nós estamos. E eu fiquei algo... mas as coisas aconteceram assim desse modo, tiveram que seguir esta trilha. E quando eu realmente descobri que eu estava grávida, eu fiquei meio em espanto. Em espanto. Eu fiquei meio em espanto. Não, tipo, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Mais ou menos isso. Sem saber o que fazer, mais ou menos num estado de alerta, em espanto, porque, pronto, como eu já vos disse, eu já tinha começado o canal, estava a me renovar, não é? Estava a começar a procurar um emprego, fazer não sei o quê, colocar projetos em prática, já comecei a planear coisas para poder seguir, metas para poder seguir, e do nada, de novo eu tenho que me ver em resguardo da maternidade, porque sim, quando você tem uma criança, dependendo de onde você vive, mas se for aqui em Portugal, eu vou te dizer, o isolamento muitas vezes vai te acompanhar. Então, no meu caso, sim, eu vivo muito tempo, eu passei muito tempo isolada na minha primeira maternidade e eu já imaginei que a minha vida não... Um ponto, né? Que a minha vida depois da segunda gestação iria mais ou menos seguir o mesmo ritmo, mas só que eu já planeei as coisas de uma forma diferente, não é? Pensando em quando a criança vai para a creche, não sei o quê, para não ter que passar tanto tempo como eu passei na minha primeira gestação. Mas a minha reação
a primeira não foi aquela do tipo, oh, tô grávida, ai meu Deus, não sei o que, não sei o que. Não, foi tipo de algo, ok, e agora? E agora que eu comecei de novo e que eu tô recomeçando, vou ter que continuar no stand-by. Ou seja, continuar no meu resguardo, porque, pronto, é o que essa fase exige de nós. É nós estarmos aqui para os nossos filhos e, pronto, dedicarmos a eles, principalmente quando são mais pequeninos e são muito dependentes. Então, eu me vi nessa fase. Mas, olha, tem sido momentos assim, como eu já vos disse, montanha-russa. Olha, essa coisa toda vem à minha cabeça, olha, eu fico toda excitada novamente porque eu vou ser mãe novamente. Eu amei a maternidade da minha filha, amei cada processo. É difícil sim, mas tipo, vê-los a crescer não tem comparação. Tipo, vê-los a crescer basicamente também nos faz crescer. Não sei vos explicar, mas é mais ou menos isso. Porque cada fase deles nos ensina sobre nós, nos ensina sobre a vida, nos ensina sobre muita coisa. E a minha reação foi mais ou menos isso, pensar naquilo que eu comecei, nos meus projetos e que eu vou ter que ficar no resguardo novamente. Mas, como eu já disse, por causa da montanha russa de emoções, eu ficava ora muito feliz, ora lembrava que eu vou ter que voltar a ficar no stand-by, que o tempo está a passar, os anos estão passando e que eu preciso, sabe, tocar a minha vida também, não é? A gente faz filhos, a gente faz coisas por eles, mas a gente também precisa de fazer por nós, porque ora eles crescem e nos abandonam e o que é que a gente cultiva por nós, percebe mais ou menos isso. E a reação do meu companheiro foi mais ou menos a mesma, porque nós pensamos o mesmo em relação a filhos, de não ter apenas só um. Pronto, foi mais ou menos a mesma, entre aspas. Na minha casa, vocês sabem, eu fico em casa e ele trabalha. E pronto, é mais um gasto. É mais um gasto para apertar as coisas. E os homens normalmente pensam nessas coisas todas porque a maior parte desses gastos para os pais que realmente assumem a maternidade recai sobre eles, principalmente quando é a mãe que está em casa só cuidando. Foi mais ou menos pensar nisso e pensar que, pronto, como eu estava para começar a trabalhar e a gente começar a ajeitar as coisas para ver as coisas andarem mais depressa, vamos ter que ficar novamente no stand-by. Então, a reação dele foi basicamente igual à minha. E a reação da minha filha? Foi ela ficar muito apegada a mim, muito chorona. Por si só, ela já chora bastante. Mas só que nessa fase aqui, eu reparei que eu não podia me afastar. Pelo menos enquanto, por exemplo, aqui dentro de casa, se eu fosse fazer alguma coisa, estava lá já ela. Se eu fosse à casa de banho, ela já vai normalmente, mas parece que ela não me dava espaço para respirar. Queria estar sempre agarrada em mim, no colo. E se eu não pegasse, ela já desatava a chorar. Coisas que, pronto, há meses antes disso acontecer, ela parecia estar um bocadinho mais independente em relação a isso. E eu via simplesmente ela estar muito apegada a mim, muito chorona. Numa coisa assim do tipo ciúmes. E dizem que normalmente, né, as crianças percebem antes de nós. E ela começou a ter esses comportamentos mesmo antes, mesmo naquela época, antes de eu fazer o teste, que ela começou a ter essa reação. Mas só que pronto, eu pensei que ela estava numa fase, né? Pensei que ela estava numa fase de desenvolvimento, então eu não dei muita importância, assim como também não dei assim tanta importância aos sintomas, aos primeiros sintomas, até ter feito o teste, que eu vou vos deixar aqui esse vídeo. Sim, eu fiz um teste no dia em que eu descobri a gravidez, porque eu já estava mais ou menos a desconfiar, porque eram muitos sinais que me estavam a ser dados pelo meu corpo, pelo meu exterior, ou mesmo à minha volta, o meu exterior, as minhas emoções, era muita coisa, e sem falar do primeiro sinal que foi o sonho, que eu
Não digo não liguei, mas sim não estava muito a acreditar. Não estava muito a acreditar. Isso. Pronto, vocês já sabem da novidade. Eu já estou no meu segundo trimestre. Essa gravidez, como eu já vos disse, tem sido uma montanha russa. Eu quero fazer mais vídeos para vocês, a vos explicar o que é que se tem passado, o que é que eu tenho sentido, quais são as diferenças que eu tenho sentido nessa gestação em relação à primeira. Pronto, enxoval e não sei o que, essas coisas todas que vocês já sabem sobre a gestação que as grávidas fazem, porque na minha primeira gestação eu ainda era estudante, então estava mais focada nisso do que em fazer outras coisas. Nesse momento não que eu tenha todo o tempo do mundo, mas com o tempo em que eu conseguir, eu vou vir aqui para vos dar mais e mais informações sobre aquilo que tem se passado. E pronto, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo da revelação. Eu já sei o sexo, sim. Também vou deixar para vos falar num próximo vídeo, porque este aqui já está muito longo. E é isso, muito obrigada por ter chegado até aqui. E você que permaneceu no meu canal, mesmo eu estar sem postar já há um tempo, eu agradeço pela paciência de me ter esperado. Por mais, e eu vos digo uma coisa, por mais que eu possa dar um tempo daqui de vocês, saibam que eu sempre vou voltar. Eu sempre vou voltar, então calmem, respirem. Conteúdos relacionados a mim, sempre que eu puder, não é? Dependendo das fases em que eu estiver vivendo e achar que seja coerente mostrar, eu vou vos mostrar, porque vocês já sabem, a minha intenção é essa, é inspirar mais pessoas, mostrar uma realidade diferente daquelas que as pessoas pensam que é viver no estrangeiro, com filhos, com família, na faixa etária em que eu estou de vida, não é? Vocês sabem que é de estudar, é de trabalhar, de conquistar e não sei o quê, mas nesse momento não é assim que tem estado a rolar para mim, mas Deus sabe o que faz e é isso, seguimos seguimos em frente porque é isso que tem que ser. Eu quero que vocês deixem perguntas de coisas que vocês querem saber sobre essa gestação para um próximo vídeo em que eu vou falar sobre as diferenças, não sei o quê, sobre o sexo também do bebê. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui para mim, que eu vou colher essas perguntas, mais aquilo que eu quero vos falar e gravar um vídeo para trazer para vocês. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Vejo em um outro vídeo. Tchau. E olha eu aqui, bem gravidinha da minha vida, com o meu caderno para não me esquecer os apontamentos que eu tenho escrito para falar para vocês. E é isso. Estou mais fofinha. Mas pronto, são coisas de gestação. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.